das vezes cambia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlinhos Alves, direto de Fortaleza. Chegamos à sua casa com o Fute Ceará Cast, um podcast que fala de futebol, de história, de notícias dos clubes, de entrevistas e demais curiosidades do futebol cearense. Hoje vamos falar um pouco da década vencedora do Fortaleza Sporting Clube. Mesmo que não tem rival, uma turma valente é sensacional. Sobe o tricolor de aço. Na década de 20 do século passado, o Tricolor de Aço fez o seu primeiro arrastão de títulos. Foram 7 ao todo, contra apenas 2 do Ceará Sporting Clube. Primeiro veio o bicampeonato, em 1920 e 21, com a formação base de Peter, Moacir e Riquet, Arnaldo, Bauerfaldi e Djalma Botelho, Clóvis Moura, Arthur Oliveira, Humberto Ribeiro, Juraci e Clodomir. Nessa oportunidade, Juraci foi artilheiro com 13 gols em 1921. Antes de ser reconhecido, o pentacampeonato ao Ceará em 2008, o campeonato cearense de 20 era considerado a primeira edição. Hoje é considerado a 6ª edição. Foi organizada pela Associação Desportiva Cearense. O campeonato foi disputado em 2 turnos, com participações de Bangu, Ceará, Fortaleza e Guarani. No final, Fortaleza venceu o Guarani por 2-0. Antes da partida, o time do Guarani presenteou seu adversário com flores. Já na edição de 21, participaram 6 equipes: América, Bangu, Botafogo, Ceará, Guarani e Fortaleza. No meio da competição, Ceará, América e Bangu abandonaram o torneio por se sentirem prejudicados pelo Conselho Superior da Mentora. Como fora dito, o Fortaleza foi bicampeão em 25 de dezembro daquele ano. Fortaleza se tornará aí pela primeira vez bicampeão cearense de futebol. Aí o tricolor. Dale, tricolor, tricolor, tricolor. Em 1923, pela primeira vez o Campo do Prado será deixado de lado e o campeonato cearense seria disputado no Campo do Alagadiço por 8 equipes: América, Botafogo, Ceará, Cutuba, Flamengo, Fortaleza, Guarani e Humaitá. Mais uma vez, Juraci foi artilheiro com 11 gols. O Leão do Pici foi campeão ao vencer o América por 8-2 em janeiro de 1924. Nesse mesmo ano, a equipe leonina foi bicampeão pela 2ª vez, em uma campanha impecável de 8 vitórias em 8 jogos, com 30 gols marcados e apenas 11 sofridos. No último jogo, o Fortaleza venceu por 6-0 o Ceará Sporting Clube. O Fortaleza aí, time conhecido por Parque dos Campeonatos, está aí a prova nessa sua década vencedora. E onde for, vou te seguir. Para encerrar a década espetacular para a família tricolor, veio o tricampeonato cearense de 1926 a 1928. Em 1926 foram 6 equipes e o Fortaleza foi campeão e teve o artilheiro da competição com 11 gols, Antônio Oliveira. Em 1927, com o artilheiro Humberto Ribeiro com 9 gols, o tricolor do Pici passou por cima dos adversários com goleadas homéricas: 4-0 no Maranguape, 9-2 no Brasil, 7-3 no Guarani, 7-0 no América e 8-0 no Ceará no dia 17/7/1927, hoje sendo considerado a maior goleada no Clássico Rei. O Ceará
teve também suas goleadas em 55, quando venceu 7-0 Fortaleza, e depois 2 goleadas por 6-0, em 40 e em 77. Em 1928, o tricampeonato foi de forma invicta, com 7 vitórias e um empate. Contra o Ceará foi 5-1 e 4-2. O time base foi formado por Aderaldo, Correia e Rolinha, Hildebrando, Caranã e Calixto, Xixico, Pirão e Humberto Ribeiro. Artilheiro da competição com 12 gols, Peter e Mário. Esse aí o Fortaleza na sua década campeã. O time tricolor do PC, de tradição no futebol cearense. Hoje eu vim pra te ver jogar, vim torcer pro Leão ganhar. Eu te amo, eu te quero bem. Não importa o que vão falar, eu jamais vou te abandonar. Eu te amo, eu te adoro, tricolor. A semana inteira fiquei esperando. Então aí a década vencedora do tricolor de aço Fortaleza Esporte Clube, o time de 98 anos de história, que daqui a 2 anos, nós estamos aqui no dia 6 de 11 de 2016, em 2018, ele está fazendo 100 anos, centenário do Fortaleza, de tradição. Se o Ceará foi penta de 15 a 19, o Fortaleza aí foi heptacampeão. 7 títulos de 1920 aí a 1928, claro, com 2 títulos do Ceará no meio do caminho, mas foi heptacampeão. 7 títulos aí nessa oportunidade para o Fortaleza. Queria agradecer aí a você que nos acompanha aí no nosso Fute Cearacast, narração e edição Carlinhos Alves, dedicado aos torcedores tricolores Érico Moraes, Kilber Alves, Márcio Borges e Carla Kellen. Vim torcer pro Leão ganhar. Eu te amo, eu te quero bem. Muito obrigado pela sua participação. Nosso programa aqui fica por aqui, o Fute Cearacast, e voltamos depois com mais histórias do futebol cearense.